Você que chegou um pouquinho, está procurando algum lugar, o pessoal vai te ajudar agora a encontrar aí. No final dessa palavra eu quero falar contigo a respeito disso. Hoje, nossa ceia vai ser transferida para a semana que vem. E nosso impulso, que é toda a primeira segunda-feira do mês, que seria amanhã, também ele vai ser transferido por razões boas que eu vou te dizer só no final dessa palavra. Hoje é um fim de uma jornada de 6 meses. Começamos essa série, Segundas Chances. Quantas segundas chances você já viu em tantos textos que nós olhamos? Uma série que começou lá em 1 Samuel, nós estamos andando capítulo a capítulo, 55 capítulos. Começamos lá em fevereiro, tivemos evidentemente algumas pausas no meio disso tudo, mas hoje chegamos à 19ª semana. Eu tinha planejado mais ou menos 21 no meio do caminho, né? Eu fui reajustando algumas coisas, e hoje é a última palavra dessa série. Me alegro muito em ver as boas coincidências dos céus, né? Quando eu planejei essa série em fevereiro, era para ela ter terminado ali mais ou menos no finalzinho de julho, mas tivemos algumas pausas, algumas interrupções, e algumas palavras que eu tinha planejado para cair em um momento acabaram caindo por coincidência em outros. Uma delas, por exemplo, no Dia dos Pais, né? Eu tinha planejado a palavra de Davi e Absalão em outro momento, caiu no Dia dos Pais. E justamente esse texto aqui que vai falar sobre um futuro empreendimento, uma futura situação, vai cair justamente no dia 1º de setembro, dia em que a igreja toda é convocada, né, a estar em jejum e oração. Então vamos encerrar a série num dia de jejum e oração. Se você, pastor, não sabia que era jejum, bom momento para você começar agora, não? O Senhor já comprei a carne, congela ela lá, o Senhor vai entender, guarda ela, depois você me chama para depois a gente ir lá usufruir disso aí também. Então, quero te convidar, talvez você não saiba, né? Todo dia 1º de cada mês, nós consagramos ao Senhor em jejum e oração. Você pode fazer, eu te ensinei isso nessa série das disciplinas espirituais, nós fizemos em outro momento, né? Você pode fazer aí de meio-dia, você pode fazer de 24 horas, 48 horas, o que você propuser no seu coração. A intensidade da fome não aumenta a intensidade do olhar de Deus para você, aumenta assim o teu desejo, o que fome. Daí Ele vai te lembrar assim, vai orar mais. Cada vez que o estômago chama, você fala assim, obrigado por me lembrar que eu tenho que orar. Hoje é um dia em que nós fazemos isso, porque entendemos que uma vez que nós consagramos a primeira parte ao Senhor, todas as demais são abençoadas. Esse é o princípio que está por trás das primícias, né? Honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. Apesar de ele estar falando de maneira financeira ali, nós entendemos que é um princípio aplicado a outras áreas. Então, nada melhor que você consagrar ao Senhor o 1º dia do mês, para que todos os demais sejam abençoados. Nada melhor do que o 1º dia do mês cair justamente no 1º dia da semana, que é o dia que nós escolhemos como cristãos nos reunirmos na grande comunidade para servir a Deus. Então, quero te convidar, se você talvez não fez o teu jejum, você possa fazer pelo menos meio período. Se você não fez hoje, faz amanhã, querido, que também vai ser bom para você adquirir essa disciplina aí. Amém, querido? Deixa eu te mostrar então um vídeo aí, não solta ainda, só deixa ele no ponto. Hoje é a última palavra da série, e nós vimos que o grande problema que Israel começa sem um rei, começa com o último dos juízes, Samuel. Eles queriam um rei para ser igual a todo mundo, e aí nós entramos dentro dessa história, vimos toda a história do primeiro rei, Saul, como ele começa bem, mas no meio do caminho, né, ele desvia. Nós vimos depois como Deus levanta Davi, e ele pacientemente aguarda o momento de assumir o trono, não se atravessa. Poderia ter pego, né, o reinado antes, tinha aval do povo, tinha aval dele, tinha aval dos líderes dele, mas ele escolhe confiar no tempo do Senhor. Ele começa muito bem, Deus faz coisas extraordinárias, e aí depois nós vimos como ele cai também terrivelmente. E o fato é que não importa muito como você começa a tua vida, como você começa o teu casamento, como você começa a tua empresa, mas o que importa é como você termina, né? E às vezes algumas pessoas contam vantagem antes do tempo. Isso também é uma coisa que nós não podemos fazer. Estou tanto tempo na igreja, estou tanto tempo servindo a Deus, então certas coisas eu acho que não preciso mais fazer. Eu comecei a minha vida espiritual, eu jejuava bastante, eu orava bastante, então Deus sabe, né, que eu já fiz a minha parte, eu já servi muito a Deus, né, lá na minha juventude, eu fazia muita coisa na igreja, então agora está na hora de eu relaxar. Cuidado, né? Talvez uma das melhores metáforas que a gente pode achar para isso é o esporte.
Então eu separei um videozinho ali de 1 minutinho ali, pode soltar para mim lá, faz favor? Alguns exemplos para nós, né? Quando tudo acabou, tá tudo certo, né? Ganhamos. Ai, beleza. Ah lá, geralmente no vôlei tem muito disso, né? Pessoal lá, vamos comemorar, já fizemos os pontos, já caminhei muito tempo com o Senhor, né? Mas o jogo ainda continua. Futebol talvez é um dos mais clássicos que tem, não sei se você já viu esse pênalti aí, né? E o goleiro defende, né? E tá lá comemorando, batendo no peito, olha, deixa comigo, deixa que eu faço, né? Eu sou o cara. Porém, né? A gravidade é uma coisa fantástica, né? E é gol, né? Quem não adianta dizer é gol e acabou. Isso aconteceu de verdade. E esse cara aí, ó. Oh, meu Deus, escapou o taco. Bateu na bolinha e estragou tudo. E esse aí foi demais. Foi lá nos Estados Unidos, em Oregon. Levanta a torcida. Vai, bobão, perdeu. Ficou mais preocupado com a torcida do que com o que ele devia fazer. A nossa vida espiritual, às vezes, ela é assim, querido. Nós vamos ver Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nesse momento da vida dele, ele é o último capítulo. Nesse momento da vida dele, ele começa a olhar para trás. E talvez ele está que nem aquele cara na linha de chegada. Poxa, gente, vamos levantar aí, vamos olhar para tudo aquilo que a gente já conquistou, para tudo aquilo que a gente já fez. Olha de onde Deus tirou a gente. E para muitos de nós, quando a gente olha assim para Jesus no Novo Testamento, principalmente agora, né, com a série do The Chosen, você consegue identificar Jesus misericordioso, você consegue identificar Jesus o amoroso, você até consegue se ver, nossa, se Jesus estivesse aqui, eu acho que ia brincar com ele, a gente ia se abraçar, né, ia ser um negócio bem descontraído. E quando você olha, às vezes, para o Deus do Antigo Testamento, você tem a ilusão, você pensa assim, não, o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus meio rancoroso, ele é um Deus meio vingativo dentro desse processo. Mas eu espero mostrar para você hoje, com essa história, que não é apenas o final perfeito para a história de Davi. Nossa, quero terminar no auge de tantas coisas. Não é não apenas o final perfeito, mas eu também quero mostrar para você que o Jesus que aparece aqui nas páginas do Novo Testamento é o mesmo Deus interagindo aqui nas páginas do Antigo Testamento. Você vai ver que o que vai acontecer aqui, talvez pareça, nossa, que Deus vingativo, eu prefiro ficar só com um Jesus bonzinho. Não é bem assim que funciona. 2 Samuel, capítulo 24, o último capítulo, diz assim, ó, primeiro verso. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, vá e levante o censo de Israel e de Judá. Verso 3. Então Joabe disse ao rei, que o Senhor, o seu Deus, multiplique esse povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja, mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Então existe um censo a ser feito, Davi agora ele vai fazer esse censo, e o comandante dele, que não era um cara bonzinho, lembra? Joabe é aquele cara que no beco ele chama o cara para conversar e dá uma facada nele. Este cara já está vendo que isso aqui não era certo, depois eu vou explicar para vocês. E agora eu quero convidar você aí do 10 em diante, né, para a gente pular a parte dos detalhes. Verso 10, depois que eles fizeram o censo, depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, eu cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade desse teu servo, porque eu fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolhe uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi, e lhe comunicou isso, dizendo, você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora, e diga que resposta eu devo dar a quem lhe enviou. O 14, então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Nossa Deus, por que o Senhor faz esse tipo de coisa? Esse rapaz que era tão bom. Primeira pergunta que eu quero responder para você. Por que o censo foi um pecado? Num primeiro momento você olha assim, parece uma gestão responsável.
Não, deixa eu contar quantas pessoas a gente tem, deixa eu contar quantos guerreiros a gente tem, para ver se vai estar tudo certo. Né? E eis a explicação, guarde aí que é uma explicação profundamente teológica que vai mudar a tua vida. Eis a explicação, por que o censo era errado? Porque Deus disse que era errado e ponto final. Muitas vezes nós temos grandes questionamentos na nossa vida, e aí você olha para a palavra de Deus, ela está clara a respeito de determinadas coisas, e aí nós queremos uma explicação mais detalhada, ou mais erudita e elaborada, para nós fazermos ou não fazermos determinadas coisas. Quando você olha e vê, e aquilo lá está claro, e se a resposta é simplesmente essa, está errado, porque Deus simplesmente disse que está errado. E nós temos esse pensamento conosco, está lá no mundo, mas a gente carrega para dentro da igreja. Se nós não vemos algo errado em alguma coisa, então não pode estar errado. Esse é o nosso prumo, esse é o nosso crivo. O já saudoso pastor Timothy Keller, ele dizia assim, na nossa sociedade, ela determina o que é certo ou errado, baseado em duas perguntas. A primeira delas, eu quero isso? E a segunda delas, alguém vai sair machucado? E baseado nessas duas perguntas, você decide o que é certo e o que é errado. Você, eu quero praticar o sexo fora do casamento. Você quer isso? Eu quero bastante. Alguém vai se machucar com isso? Eu acho que aparentemente não. Então vai em frente, então está tudo certo. E aí você vai lá e faz. Eu queria trocar essa mulher para uma mulher mais nova. Você quer isso? Não, eu quero, estou precisando mesmo. Alguém vai se machucar com isso? Eu acho que não, de maneira que eles não vão se recuperar depois, né? Então acho que está certo, então você vai lá e faz. E aí você vai aplicar essas duas perguntas para muitas coisas. Você vai fazer um negócio, ele é lícito. Você quer isso? Não, eu quero, estou precisando. Alguém vai se machucar? Não estou vendo que ninguém vai se machucar, então vou pegar isso aqui para mim, está tudo certo. E aí você vai se apossando de coisas que não são suas, você vai fazendo, você vai embutindo dentro do teu comportamento várias coisas, baseado nessas duas perguntas. O grande problema, dentro desse crivo todo aí, é que no final do dia, quem determina o que está certo ou errado é o teu senso do divino. Você parece ter um senso do divino, que agora eu sei quando Deus está avalizando ou não está avalizando as coisas que eu quero, baseado na simples pergunta de que se eu quero, já é um bom motivo, e se ninguém vai se machucar, está tudo certo, não interessa o que a palavra diz. Isso pressupõe um conhecimento divino, mas no final do dia, querido, o que Deus disse que está errado, continua sendo errado. E se você não viver por esse conceito, você vai correr o risco de estar como Davi. No final da corrida, está tudo certo, mas de repente eu vou dar um tchauzinho, vou querer fazer as coisas do meu jeito. Não, já está tudo resolvido, eu posso incorrer num grande erro. E o grande erro, nós vimos aqui, que não só ele padeceu, muitas pessoas padeceram com eles. Esse é um princípio bíblico. Alguns dos piores danos que a gente causa para nós mesmos, eles não são imediatos e eles não são aparentes, eles são sutis. Um dos piores danos que você pode fazer, cadê meu celular? Não estou aqui com ele agora. Pode ficar. Um dos piores danos que você pode fazer para uma criança é deixá-la ficar horas e horas, desde a mais tenra idade, com aquele negocinho ali na tela. O dano não é imediato e o dano não é aparente, ele é sutil. Mas é uma das coisas mais terríveis que vai acontecer na vida dela. Um dos piores danos que você pode fazer para o teu corpo é comer lanche todo dia, em todas as tuas refeições. O dano não é imediato e o dano não é aparente. Aparentemente é gostoso, nossa, que vida, quem é que não quer comer só coisa boa, né? E, meu Deus do céu. Mas lá na frente é uma das piores coisas que você vai fazer para o teu corpo. Um dos piores danos que você pode fazer para a tua vida espiritual é negligenciar o que essa palavra diz para você, não no domingo, de manhã ou de noite, dependendo do dia que você vem, todo dia da tua vida. Um dos piores danos que você pode fazer é começar o teu dia olhando as notícias, né, se cancelaram ou não cancelaram o Twitter ou o X, antes de você olhar para o que Deus diz para a tua vida. Porque aí a tua esperança, um dos piores danos que você vai poder fazer é olhar para quantos impostos novos eles colocaram essa semana para a gente pagar, do que antes de você olhar de onde vem a tua esperança, de onde vem a tua confiança, qual é o motivo da tua alegria, qual é o motivo da tua segurança, qual é o motivo da tua identidade. Porque se você começa nessas pequenas coisas, eles causam um dano sutil, de que o mundo está perdido e não tem solução para mim, não tem mais o que eu fazer. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu vou fazer, eu vou aproveitar o dia, porque afinal a vida é uma só, e você entra dentro de uma corrente de pensamento, que no final da vida vai te levar a um desperdício completo.
Você vai perder a tua vida com a tua esposa, com o teu marido, você vai perder dias preciosos com os teus filhos, você vai perder oportunidades incríveis de você poder crescer na tua carreira, de conhecer novas pessoas e principalmente de fazer dessa tua única oportunidade chamada vida algo que realmente vale a pena quando você se juntar ao Senhor, quando chegarmos todos no dia do grande juízo, Ele olhar para nós, Ele vai poder olhar para você, e a ideia é que Ele olhe para nós e diga assim: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, né? Vem aqui que eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Esse é o que todos nós queremos ouvir, né? Essa é a frase que todos nós procuramos. É a questão, querido, é que quem é melhor para determinar o nosso futuro? O que é melhor para nós? Nós ou nosso Criador? Lembra do exemplo mais simples da criança, da tomada, né? Está lá o teu filho, está lá o teu sobrinho, uma criança vai botar o dedo na tomada. Quando ela vai pôr o dedo na tomada, o que você vai falar para ela? Não põe o dedo aí. E ela vai falar assim: por quê? Você vai pegar, vai sentar com ela, vai falar assim: meu filho, olha, no nível subatômico, existem algumas partículas chamadas elétrons, e elas estão pulando de lugar em lugar, e nesse pular, elas causam uma corrente alternada, e essa corrente alternada, ela está aqui captando, ela está fluindo sobre por fios que estão aqui escondidos, e se você colocar o seu dedinho aqui, elas vão passar para o teu sistema nervoso central, vai ficar uma confusão e você vai se queimar. Você passa todo esse tempo explicando essa explicação para ela? Ou que simplesmente você fala assim: não mexe aí. Mas por quê? Porque eu estou mandando, não mexe aí. Ela não tem capacidade de entender tudo isso que nós acabamos de falar, que todo mundo sabia, né? Hein? Eu fui estudar também só para fazer essa parte, para parecer que eu era inteligente. Mas o fato é que você não tem tempo para fazer isso, e a criança não vai entender isso. Enquanto ela não entende isso, o que você fala para ela? Não põe o dedo aí. Muitas vezes Deus vai fazer assim com a gente, meu amado. Você não sabe, você não entende porque é errado. Você não, na tua lógica não faz sentido, mas é tão legal. Eu não queria só pôr o dedo, papai. Eu queria pegar esse brinquedinho e colocar lá dentro desse buraquinho. Deve ser tão legal. O que vai acontecer aqui? Eu queria guardar um negócio aqui. Às vezes nós estamos fazendo assim com a nossa vida espiritual. E Deus colocou: meu irmão, meu filho, olha, isso aqui é uma tomada. Você vai se queimar, não vai bagunçar só o teu sistema nervoso central. Vai bagunçar o teu casamento, vai bagunçar a tua mente, vai bagunçar até a tua identidade. Se você começar a se expor a essa coisa, você não vai mais nem saber se é homem ou se é mulher. Você vai bagunçar tanto a tua vida se você botar o teu dedinho aí, se você beber dessa fonte, se você ficar se expondo a esse tipo de coisa. E o mundo está assim, querido, e Deus tem tantas coisas para nós, e Ele não é que Ele está falando: ai, pega isso aqui, olha aí, mas não toque. Não, pega agora pode tocar, mas não abrace, não coma, não, se você der uma mordida, pode até morder, mas não engole. Ou seja, Deus não está brincando com tentação conosco. Deus está o tempo todo nos protegendo, Ele está querendo nos atrair de volta. Quando nós entendemos quem é Deus, você olha para esse texto e você não vê um Deus vingativo, ou rancoroso, ou um Deus bipolar. Tem uma razão para Ele ter pedido certas coisas. E não é simplesmente assim: é porque Davi pode, o outro não pode. Tem um livro na Bíblia com o nome de censo, chamado Números, e dentro desse livro, Deus pediu para Moisés contar os guerreiros. O fato é que agora, nesse determinado momento, Deus falou para eles não fazerem. Por quê? Porque você percebeu o verso 1? Com quem que Deus está irado ali no começo? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. É o povo, tem algo ao contrário. Nossa, Deus castigou o pessoal só por causa do que Davi errou. Não, Davi errou porque ele é o líder, e ele, como líder, tem que padecer mais que os outros, evidentemente, ele tem mais responsabilidade, quem mais foi dado, mais vai ser cobrado, esse é o princípio bíblico. Agora, aquele pessoal ali também não era de todo inocente, não. Tem algo acontecendo, Deus está querendo ensiná-los dentro de algo muito mais profundo. Então, esse censo estava errado, por quê? Porque, em primeiro lugar, era sobre orgulho. Por que algumas coisas estão erradas na nossa vida? Não é só por causa das coisas, mas por causa da motivação do nosso coração. Por que orgulho? Naqueles dias, o tamanho do exército de um rei era a medida do seu poderio. Davi não sabia precisamente quanto era o seu poderio, então ele sempre confiava no Senhor, sempre no Senhor. Pedia para o Senhor se podia batalhar, se podia guerrear, se podia conquistar. Ele não tinha a dimensão total, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Uma vez que ele pede para contar o número, agora ele fala assim: deixa comigo, que aqui eu garanto. Pode ir, manda uns 100, manda 200. E o censo vai ser grande, é mais de 1 milhão de guerreiros ali. E aí, o problema aqui é o orgulho. Sabe, às vezes
Deus não te mostra o final, ou muitas vezes Deus não te mostra o final, aonde Ele quer te levar, porque senão você nem chega lá, porque o teu coraçãozinho se exalta demais. Nossa, grandes coisas o Senhor tem para mim. Para você é meia boca. Não, para você... se a pessoa vai contar para você um testemunho, olha o que Deus vai fazer, perto do que Deus vai fazer comigo. Ei, meu irmão, você não sabe. Sabe, Deus se reserva o direito. Por quê? Porque Ele é Deus. E eu não preciso saber de todas as coisas. Por quê? Porque eu sou uma criatura, sou um filho dEle. E eu confio no comando dEle, na visão dEle. Amém, amado? Segunda coisa, segurança. Por que era errado? O exército de um rei garantia que se alguém viesse até você, você sabia se você podia dar conta ou não. Davi tira agora a fonte de identidade de Deus para o tamanho do exército, e a segurança que estava em Deus, confia que o Senhor vai estar conosco, agora está no tamanho do nosso exército. Terceiro motivo, por causa do desejo. Uma vez que eu sei que eu tenho um exército desse tamanho, o que eu quiser conquistar agora, eu posso simplesmente desejar e ir para cima, porque eu sei que eu tenho tamanho. Então agora Davi tira o senso de identidade dele, de Deus para ele mesmo, é o orgulho. Davi tira o senso de segurança de Deus para ele mesmo. E Davi tira agora o desejo do coração dele, que se inclinasse primeiro para Deus, simplesmente para aquilo que ele quer. Portanto, isso foi um pecado, meu amado. Por quê? Porque representava uma substituição de Deus por um exército. A substituição da identidade, do senso de identidade e segurança de Deus por exército. E aí a pergunta para nós é: aonde está o nosso exército hoje? Aonde está o nosso senso hoje? No que a gente baseia o nosso senso de identidade e segurança? Quando nós tiramos o foco de Deus e colocamos no nosso exército da conta bancária, quando nós tiramos o nosso senso de identidade de Deus e colocamos no nosso exército, da minha família, da minha proteção, da minha carreira, dos meus seguidores, querido, é a mesma coisa. Deus se entristece da mesma forma. Por que isso é errado? Porque Deus falou que é errado e pronto. Então cuidado com qualquer coisa que tire o foco da sua identidade de segurança de Deus. Por quê? Porque isso é perverso aos olhos de Deus. Amém? Segundo ponto, por que essas pessoas morreram? Por que os inocentes morreram? Verso 15 vai dizer que o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 dentre o povo. O texto indica que Israel não era de fato inocente. A gente viu lá que tinham coisas, Deus estava zangado com Israel. Mas o que está acontecendo aqui é que no coração de Davi, ou melhor, o que está acontecendo no coração de Davi, está acontecendo no coração de todo mundo. E você percebe que Davi está querendo contar o número de pessoas que tem, e justamente o juiz de Deus vem fazer o quê? Diminuir o número de pessoas que tinha naquele lugar. O que Deus está fazendo? Deus simplesmente está corrigindo a rota dessa turma. Nós não vamos entrar no mérito aqui se esse pessoal foi para o inferno, não é esse o ponto. Se eles estão com o Senhor, é aquele mistério que cabe a nós simplesmente aceitar, viver o luto e seguir adiante. É o grande mistério que a morte vai ser resolvida lá no final dos tempos. A morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A morte não é vontade de Deus, é consequência do pecado, mas nós vamos conviver com ela até quando Jesus vier dar o ponto final. Mas Jesus, Ele dá um exemplo disso. Por que às vezes as pessoas morrem? Porque eles são culpados. Houve uma situação lá em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, que o pessoal estava construindo uma torre. E lá, sei lá qual foi o BO do engenheiro que não calculou direito, e aquela torre caiu e matou 18 pessoas. E o pessoal foi questionar Jesus. Está lá em Lucas capítulo 13, eu vou ler para você. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, Jesus está falando, vocês pensam que eles eram culpados, ou melhor, eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? 18 pessoas morreram. Vocês estão achando que eles morreram porque eles tinham pecado e Deus derrubou a torre para matar eles? Olha o que Jesus faz. Ou fala, digo a vocês que não eram. Então eles não morreram só porque eles estavam em pecado ou coisa assim. Mas... E aí Jesus nem dá bola para o pessoal que morreu. Ele fala assim, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está falando? Não fica preocupado em tentar dizer por que aconteceu isso aqui, esse tsunami, esse Covid, veio por causa disso ou aquilo. Fica preocupado em se você está vivendo uma vida com o Senhor ou não, se você precisa se arrepender ou não. Qual é a questão de Jesus aqui? A questão não é por que caiu sobre os 18, a torre. A questão é, por que não caiu sobre todos nós? Essa é a grande questão, querido.
Não é se fulano ou fulano padeceu ou deixou de padecer, é por que eu também não padeci? Porque eu também estou no mesmo barco disso aqui. Davi está prestes a se vangloriar no número do povo. E o que Deus faz? Reduz o número do povo. Os nossos pecados têm consequências para nós, sim ou não? Mas também tem consequências para aqueles ao nosso redor. Nós já falamos sobre isso aqui em outro momento da palavra. Por isso que você tem que olhar, você marido, você esposa, as tuas decisões não são só tuas, fazem parte de um conjunto. E se você já tem filhos, fazem parte de um conjunto ainda maior. E se você talvez não tem filhos, mas você, dentro da tua família, né, você é tido como uma referência, sim, as tuas decisões têm importância. Se você é dono de uma empresa, ou se você é chefe de um departamento, ou se você tem 2 pessoas olhando para você como funcionários, sim, as suas decisões têm um peso maior, têm um peso sobre outras pessoas. Quando você vem para a casa do Senhor, agora mesmo, tem pessoas que vão olhar para você como referência, querido. E não interessa se você queira ou não queira ser essa referência, uma vez que você proclama o nome de Jesus, as pessoas vão olhar para você esperando que Jesus seja refletido na tua vida. Portanto, todos nós aqui, nenhum de nós aqui somos isentos de sermos referência aonde? Lá fora. Você pode ter um cargo ou não ter, você pode ser pai de família ou não ser, mas todo mundo lá fora, quando olha para você, espera que no mínimo o reflexo de Jesus esteja sobre você. E a grande pergunta aqui para todos nós é: onde é que está o rei que está todo mundo procurando? Que é o meu último ponto. Nós começamos Samuel, eles procuravam um rei. Cadê esse rei? Não era Saul. E agora nós achamos que era Davi, né? Todo mundo, cadê o rei que eles estão procurando? Achamos que era Davi. Mas, poxa, até Davi, no final da vida, ele está terminando, não? Está terminando o livro. Cadê? Eu queria só as coisas boas. Cadê o rei que a gente está procurando? A decisão do nosso rei matou 70 mil dos nossos. Onde é que está o rei que está todo mundo procurando? E essa história nos mostra que o ponto central, querido, que o autor está tentando mostrar em 55 capítulos aqui, qual é o ponto central? Davi não é o rei que nós estamos procurando. Davi não é o rei que está todo mundo esperando aqui. Sim, um filho de Davi está por vir. Sim, tem toda a promessa da casa de Davi que a gente já viu lá no capítulo 7. Ele começou tão bem, Davi, né? Corajoso, matou o gigante, mas ele falhou com o povo de novo e de novo e de novo. E aí vem a peste. E tem algo muito peculiar aqui. Verso 16, olha comigo lá. A peste veio matando todo mundo, aos 3 dias, e foi chegando em Jerusalém. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, quem que ia morrer? Davi, os filhos dele e toda a galera que estava ali. O Senhor mudou de ideia quanto a esse mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. A eira é um lugar onde eles moíam trigo e faziam algumas coisas. E essa frase aqui está aqui solta, né? O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. É um detalhe aleatório, né? Espere, verso 17. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. O que Davi faz? Ele se coloca no papel de pastor. Percebe por que é um coração segundo o coração de Deus? Apesar de ele fazer um monte de besteira ali, ele sempre está pronto a olhar e recomeçar, e se humilhar e reconhecer o seu erro. Por isso que tantas segundas chances, por isso o nome dessa série, tantas segundas chances que Deus dá para Davi, que Deus dá para Saul, que Deus dá para todo mundo. Deus não se cansa de dar segundas chances, uma vez que você tem um coração desse tipo aqui, ó. Uma vez que sempre que você é confrontado, ao invés de procurar se justificar, como Saul fazia, ao invés de procurar jogar a culpa nos outros, como Saul fazia, é você dizer assim, ó: eu pequei, eu errei. Quer saber de uma coisa? A consequência pode cair sobre mim. Pode vir, Senhor, eu sei que eu mereço. Nós não nos colocamos num pedestal, nós não nos colocamos numa rota de fuga. Senhor, o que o Senhor quer fazer para resolver esse problema? O Senhor quer que eu fique 2 dias de jejum, aí eu não preciso mais fazer nada, eu posso viver a vida do jeito que eu quero? O Senhor quer que eu faça o quê? Que eu doe R$1.000 lá, teve um pastor que falou que se eu doasse R$5.000, todos os meus problemas seriam resolvidos. O que eu tenho que fazer? E no fim das contas, tudo se resume ao que eu tenho que fazer. Quando não há nada o que fazer. Do que nós todos merecemos é a morte. O que nós todos merecemos por tantas coisas que nós fazemos, por tantas coisas que nós deixamos de fazer para o Senhor, nós priorizamos sempre quem? Nós.
O reino de Deus está aí. Milhares de pessoas estão perecendo, perdidas, sem Jesus. Mas a gente está ocupado demais fazendo as nossas coisas. A gente está preocupado demais em pagar os nossos boletos e conquistar os nossos sonhos. E esquecemos que só temos uma vida para expressar o nosso amor por Deus. Nós focamos a nossa vida toda preocupado com a política do nosso país, com as coisas, e isso estressa a gente, isso tira as energias da gente. Mas quando se fala em que almas estão perecendo, isso não move o coração das pessoas. Quando se fala em fazer coisas e projetos, vamos crescer, vamos fazer a cidade, e vamos aumentar, e vamos melhorar essa infraestrutura, muitas pessoas, muitos empresários se movem para fazer. Mas quando se fala, temos um trabalho, temos um projeto lá na Mongólia, vamos alcançar pessoas do outro lado do mundo, pessoas que ninguém está nem aí, ninguém está indo lá. Daí alguns se movem, mas nem todo mundo se comove em cima disso. Sabe, meu querido, nessa última palavra é dia de nós reajustarmos as nossas prioridades. Deus te colocou aqui na terra com um propósito muito maior do que você pensa. Você só tem uma chance. Você só tem uma chance, depois acabou. Não importa como você começou, não importa se a tua visão foi distorcida até aqui, importa como é que você vai terminar. Deus te colocou aqui, querido, para você fazer a diferença. Não foi só a diferença na tua casa, na tua família, no teu núcleo, aonde você acha que é certo. Sabe, Deus te colocou aqui para você ouvir a Ele. E Ele vai te desafiar em muitos momentos. E você não vai entender o porquê que é certo. Mas se você simplesmente se colocar no lugar de Davi, não, Senhor, eu errei, eu pequei. Aí Deus vai mover o céu sobre você. Aí Deus vai fazer a tua vida ter um significado. Pensa, nenhum discípulo de Jesus, se fosse trazido hoje, nos dias de hoje, e nós colocássemos a biografia deles, nenhum deles ganharia um selinho de sucesso, homem bem sucedido, bem empreendido, empreendedor, sei lá o quê. Por quê? Porque todos eles deram a sua vida, deram os seus recursos financeiros, deram as suas habilidades todas, para que hoje, 2000 anos depois, do outro lado do planeta, que é onde nós estamos hoje, eu e você pudéssemos olhar para essa palavra. E sabe qual foi o preço? 11 pessoas, vamos tirar o Judas de fora. 11 pessoas decidiram fazer assim, eu vou largar esses barcos de pesca aí, eu vou largar essa banca aí do bicho aí, do coletor de impostos, eu vou largar o partido que eu estou à frente aqui do Zelote, eu vou largar tudo isso aqui, porque tem uma causa muito maior que eu posso enxergar. E eles não ganharam nada, senão o desprezo do mundo. E a Bíblia vai chamar eles, sabe como? Homens dos quais o mundo não era digno. Do que você está querendo ser chamado? Você quer reconhecimento aqui? Você quer que as pessoas olhem para você e curtam os teus likes e deixem lá no Instagram, e no final da vida você olha 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, olha aí, como eu sou relevante, eu fiz a minha vida ser relevante. Eu não estou nem aí para isso, desde que, eu até posso conseguir isso, mas eu não estou nem aí para isso, desde que eu seja considerado no final da minha vida, esse versículo, homens dos quais o mundo não era digno. É atrás desse título que eu estou correndo. É atrás dessa meta que nós, como Verdade Igreja, estamos plantando aqui, querido. Sim, nós queremos fazer coisas que aos olhos do mundo são extraordinárias, mas só se forem extraordinárias em primeiro lugar aos olhos do Senhor. Estamos em um movimento, os espaços já estão difíceis aí, não estão? Mas estamos em um movimento onde o Senhor, já tenho certeza, nem mais penso, está nos levando a um novo momento como igreja. Nós somos uma igreja centrada na palavra, voltada para Ele. Tem algo particular que eu quero terminar o texto e voltar para isso que eu estou dizendo para você agora. Quando o anjo para, lembra eu falei para você observar? Verso 18, Deus vai falar para ele assim, vá e edifique um altar ao Senhor, aonde? Na eira de Araúna, o Jebuseu. Essa informação não está aqui, mas vai estar lá em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, quando Salomão vai construir o templo que Davi tanto queria construir. Ele vai construir no topo do monte Moriá, que é a eira de Araúna. Sabe o que aconteceu no topo do monte Moriá 1000 anos atrás? Um homem ouviu a voz de Deus, com 90 anos de idade, ele já tinha esposa estéril. Deus fala que vai fazer dele uma nação. Depois de um tempão, Deus dá um filho para aquele homem, para aquela mulher que já estava na menopausa, fazia 500 anos. E em um momento Deus pede para sacrificar aquele filho. E ele leva, Abraão sobe Isaac,
lá no Monte Moriá. Você percebe que quem escolheu aquele lugar ali não foi Davi? Quando a peste vem, o anjo vem. Quando o anjo está sobre a eira de Araúna, Deus fala assim: basta, chega. Quero mostrar para eles o que eu quero fazer aqui nesse lugar. E aí Davi, nesse momento, ele olha e ouve a voz de Deus agora, verso 18, vai lá e faz um sacrifício para mim. E quando Davi chega naquele mesmo lugar em que 1000 anos atrás, eu penso nesse momento, ele nem sabia disso. 1000 anos atrás, Abraão foi para sacrificar o seu filho e Deus estendeu a mão e falou assim: basta. 1000 anos depois, o anjo do Senhor está ali de novo para matar Davi e a família toda justamente. Deus de novo estende a mão e fala assim: basta. 1000 anos depois agora de Davi, um dos filhos de Davi, olhando para o Monte Moriá, mas no mesmo monte que está ali bem pertinho, no Gólgota, ele vai ser pendurado numa cruz. 1000 anos depois. Mas agora não vai ter ninguém para falar assim: basta, Senhor, basta, segura, não passe a faca nele, Senhor, não venha, o anjo da morte não vem. Ninguém vai levantar a mão. Esse filho de Davi, ele vai ser pendurado numa cruz para fazer o último dos sacrifícios. Lá em Abraão, Deus proveu um cordeiro. Não vai morrer Isaac, vai morrer o cordeiro que eu vou prover. Agora Davi, merecendo morrer, Deus faz cessar. E quem é que morre? Vai lá e sacrifica um cordeiro de novo. Você percebe o que Deus está sinalizando? Por isso que eu falo, o Deus do Antigo Testamento, ele não é rancoroso. Ele não está magoadinho. Ele está apontando com grande amor. Ele está apontando com grande amor: deixa que eu vou fazer. Vocês merecem morrer tudo, vocês. Mas eu amo tanto vocês que eu vou prover um cordeiro para vocês. E naquele dia, que hoje nós chamamos de Páscoa, o Cordeiro de Deus, aquele que não tinha pecado, é o que a Bíblia diz, ele se faz pecado por nós. E ao se sacrificar, ao verter o seu sangue todinho, ele diz assim: está consumado. E uma vez morto e ressuscitado, ao terceiro dia, ele vem e diz as suas últimas palavras: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu digo para vocês: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Mateus 28. E eis que eu estou com vocês até o final dos tempos. Nós vamos encerrar essa série, querido, com Jesus, porque ela aponta para Jesus. O rei que eles procuraram em 55 capítulos veio aparecer 1000 anos depois. Esse rei aqui, ele terminou o reinado dele, o rei Davi, extraordinário. 70.000 pessoas morreram. O rei Jesus começa com ele dando a vida por nós. Se coloque de pé, por favor.